Sejam bem-vindos ao quinto vídeo do Desafio de Gênesis, esse momento no qual nós separamos para estudar de forma aprofundada as Escrituras, de forma específica o livro de Gênesis. Estamos iniciando o nosso ano e também iniciando o nosso dia, né? A gente pode perguntar, nossa, por que começar tão cedo para fazer uma live, para estudar a Bíblia? Porque isso nos desafia, de fato, e também é porque é impossível você não ter a sua vida transformada. Primeiro, porque você está estudando a Bíblia. E em segundo, porque você acorda cedo para realizar uma coisa. Porque você está se desafiando a sua própria rotina, desafiando o seu corpo a realizar um hábito positivo, saudável para a sua vida, que é dormir cedo e acordar cedo. É claro que eu não acordei às 5h59 para poder fazer essa live. Eu preciso acordar um pouco antes, umas 5h30, 5h25 mais ou menos, para poder me preparar e estar aqui presente para realizar esta aula, esse estudo para vocês. Lembrando que não é só sobre, não é o compromisso que eu fiz apenas com vocês, mas é comigo, porque eu disse a mim mesmo que eu iria realizar esse desafio, e acima de todas as coisas, é um compromisso que eu fiz com o próprio Deus. E lá no livro de Eclesiastes, Salomão nos ensina que Deus não se agrada das pessoas que fazem um voto de tolo. O voto de tolo é aquela pessoa que se compromete a realizar algo com o Senhor, mas sabe que não é capaz de fazê-lo isso. Então, Deus se agrada das pessoas que fazem um voto, sim, mesmo que elas não, por si próprias, tenham a força para poder cumprir aquilo que elas decidiram realizar, elas confiam no Deus que as fortalece. Então, assim como o apóstolo Paulo também escreve em 2 Coríntios, de que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, em 2 Coríntios 12, e também em Filipenses 4:13, onde vai dizer que tudo podemos naquele que nos fortalece, tudo podemos suportar naquele que nos fortalece. Então nós entendemos que existe um lugar de maior dependência em Deus. Assim como nós somos criados, nós falamos sobre isso no primeiro dia, vocês lembram? Nós somos criados para o relacionamento com Deus. E quando nós nos separamos dele, que é a causa da queda, nós temos a morte. Adão e Eva não morreram de forma biológica, física, no dia que eles comeram do fruto, mas eles morreram no sentido espiritual de estarem separados de Deus. Por isso que nós estamos aqui buscando as palavras de vida eterna. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos se eles também haveriam de abandoná-lo, porque o discurso deles estava mais pesado, ele tinha falado sobre as pessoas terem de se alimentar do corpo dele, de terem de se nutrir, de fato, de todos os seus ensinamentos. E Jesus pergunta, vocês também não irão com eles? E Pedro diz, Senhor, para quem nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Hoje, nesta manhã, nós temos o privilégio de também aprender um pouco mais destas palavras de vida eterna. E também Jesus, como nos ensina, diz que se nós nos alimentarmos, se nós bebermos das águas que saem da fonte dele, do nosso interior sairão também rios de água viva. É por isso que eu estou aqui, porque primeiramente eu me nutri desta água, eu me saciei com esta água, e agora falando de água também me deu sede. Eu me saciei dessa água de vida eterna, e agora também tenho essa fonte que jorra. Então, eu não sou por conta própria, não tenho força por mim mesmo, capacidade, para estar todos os dias aqui, acordando às 5h30 da manhã para ministrar essas aulas às 6. Eu não tenho força ou criatividade ou imaginação suficiente, constância, perseverança, que me permitiriam todos os dias estar trazendo um conteúdo novo aqui. Isso eu realizo não por mim mesmo, mas devido às misericórdias do Senhor que se renovam por mim a cada manhã, e por você também, e também por causa da graça com que Ele age e nos impulsiona, nos fortalece, nos conduz à realização do seu propósito, do seu chamado. Então, uma coisa que nós precisamos realizar é estarmos em comunhão com Deus, é buscarmos estar cada vez mais cheios do Espírito Santo, para que o Espírito Santo também venha nos conduzir, a nos direcionar para aquilo que Ele deseja com que nós falemos. E assim, nós sejamos lançados para o fim e fundamento da vontade de Deus. Porque é isso que nós estamos buscando aqui, não é mesmo? Estamos buscando realizar a vontade de Deus, estamos buscando conhecer a vontade revelada de Deus. E a vontade revelada de Deus está não nos astros, está não nas estrelas, não está no nosso coração somente, porque enganoso é o coração do homem, como diz Jeremias. A revelação de Deus, a revelação, na verdade, geral que Ele nos dá, está nas Escrituras. Então é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, para aprender dele, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. E Ele diz, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Que nós possamos aprender de Jesus nessa manhã, aprender de Jesus antes dele vir ao mundo de fato, aprender sobre o verbo existente, porque nós entendemos que toda a Bíblia aponta para Cristo, e é isso que nós vamos ver ao longo desta manhã. 5 minutos de live, vou desligar a música aqui. E ontem eu estava reassistindo a live e percebi que eu esqueci de algo muito importante, que foi a oração. Então nós hoje vamos orar, porque é muito importante também
no estudo bíblico. Se você puder, feche com seus olhos comigo e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela noite de ontem, que o Senhor nos concedeu o descanso. Nós somos gratos pela manhã de hoje, que o Senhor nos concedeu fôlego de vida, para podermos buscar o Senhor enquanto há tempo. Nós oramos em prol da live passada, que nós esquecemos de fazer essa oração, que o Senhor possa utilizar aquele conteúdo para ser alcançado as pessoas que precisam ouvir esta mensagem, que na manhã de hoje também o Senhor venha agir com graça, misericórdia, sabedoria, unção em favor, para que eu venha a ministrar não aquilo que está no meu coração somente, mas aquilo que a sua palavra vem a nos direcionar, que eu venha a de fato ser conduzido pelo Espírito Santo a ensinar aquilo que procede do seu trono, daquilo que procede da sua palavra, da sua boca. Nós oramos e pedimos. Também dou graças pela família do meu tio, da minha tia, que nós oramos em uma das últimas aulas em prol do furto que eles tiveram em sua casa, mas que graças a Deus o Senhor aprove recuperar todos os bens que foram levados, porque o Senhor também é um Deus da restituição, e o Senhor nos permite trazer em triunfo aquilo que o inimigo nos tomou. Nós pedimos e oramos em nome santo de Jesus. Amém. Livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 1, está escrito: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, a mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar, e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abraão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. O contexto aqui que nós estamos inseridos é logo em seguida a promessa que Deus faz com Abraão. Vocês lembram? O Berit, em hebraico, Berit significa aliança. Deus se aliancia com Abraão, não por causa da graça ou talvez do poder que existia em Abraão. Porque a gente não tem nenhum relato bíblico, historiográfico, do que ocorreu com Abraão antes. É claro que as tradições judaicas falavam que Abraão já tinha uma relação de devoção ao Deus único antes, que ele tinha se voltado contra os ídolos dos seus pais, só que isso não está no relato bíblico de Gênesis. Então a gente precisa se ater apenas àquilo que está escrito. Por isso, Sarai diz para Abraão que eles precisavam ter um filho, porque Deus havia prometido a eles que eles teriam uma descendência. E aqui nós podemos pensar: nossa, mas Sarai não confiava em Deus, que aquele que prometeu iria cumprir também? Isso é algo a ser pensado. Vai dizer que Abraão já tinha 10 anos que ele morava, durante o versículo 10 vai dizer que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Se a gente colocar que 10 anos se passaram, ele tinha 75 anos quando foi chamado em Ur dos Caldeus, e agora se passaram 10 anos e ele estava na terra de Canaã. 10 anos, e a promessa que Deus havia dado a Abraão não tinha sido cumprida. E Sarai que mostra, e claro que Abraão, ao concordar com o ato de Sarai, estava também mostrando que ele tinha esse desejo em seu coração de apressar os planos de Deus. Só que Deus não trabalha de acordo com o tempo humano. Nós entendemos que Deus trabalha no Kairos, ao passo que o homem trabalha no Cronos. Então Deus trabalha no tempo oportuno dele. Para ele, passado, presente e futuro são a mesma coisa. Ao passo que para nós passamos a apressar as coisas e achar que Deus está atrasado, quando na verdade está arquitetando todas as coisas para que ele possa planejar tudo para o louvor da sua glória. Então Sarai e Abraão, por extensão, não haviam entendido isso. E eles decidem se deitar ela decide ordenar com que Abraão se deite com Agar. E Agar, certamente, é uma das servas que vieram com Abraão naquele período que ele foi para o Egito. Vocês lembram que nós falamos isso nos últimos dias? E no versículo 10 do capítulo 12, vai dizer que Abraão chega ao Egito por causa de uma grande fome que havia naquela terra. E devido à graça, o favor que Sarai despertava nos egípcios, Abraão se enriquece e recebe ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas. Então é muito provável que Agar, misturei Agar com Sarai, É muito provável que Agar veio com Abraão junto desse período que ele se enriqueceu no Egito. E também a gente pode pensar: nossa, que coisa estranha, Como assim uma esposa vai ordenar com que o seu esposo se deite com a sua serva?
olhando nossos óculos agora, é claro que não faz sentido. E também olhando de acordo com o plano de Deus, de que o homem deve se casar apenas com a mulher e ter relacionamento apenas com ela, não faz nenhum sentido. Mas é uma relação da época. Então Deus não esconde os erros dos homens de Deus, das pessoas que são pessoas, dos heróis da fé, por exemplo, pessoas que são o exemplo para nós, porque eles querem nos mostrar que esses seres humanos são, em última instância, seres humanos e estão também sujeitos aos mesmos erros, aos mesmos enganos que nós. Então, ao Abraão se deitar com Agar, ele estava cometendo um erro, cometendo um engano que vai causar uma grande consequência, que foi o nascimento de Ismael e toda a descendência que veio dele e que também é muito hostil e inimiga à descendência do filho da promessa de Abraão, que nesse caso era Isaac, que nós iremos ver um pouco mais pra frente. Então nós já entendemos o contexto aqui. Sarai se deita, na verdade ordena que Agar se deite com Abraão e deles, dentro desse relacionamento, é concebido uma criança. E aqui vai dizer que Sarai passa a ser desprezada por Agar quando esta engravida. E agora Agar humilha na verdade, Sarai humilha a Agar e ela foge da sua presença. É isso que nós iremos ver no próximo versículo. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos os seus. E a mão de todos será contra ele, e a evitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, que significa poço daquele que vive e me vê. Agar deu à luz a um filho, a Abraão, e Abraão chamou Ismael, o filho que Agar lhe deu. Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Aqui existem princípios muito valiosos que nós podemos nos atentar. Primeiramente, esse anjo do Senhor que aparece e está em letra maiúscula, muitas pessoas dizem que é uma própria manifestação de Jesus. Então, assim como Melquisedeque para algumas pessoas era o próprio Cristo, era uma teofania, ou seja, uma manifestação limitada, parcial e antes de fato da encarnação de Jesus no mundo, assim como Melquisedeque para algumas pessoas é tido como isso, também esse anjo do Senhor em letra maiúscula também é dito isso, porque é atribuído algumas coisas que não somente um anjo comum iria receber, não é mesmo? Porque logo que Agar tem essa aparição do anjo, ela vai dizer que era o Deus, na verdade, ela vai dizer ao nome do poço, né, que o poço, na verdade, ela nomeia o Deus que estava havendo. Então ela nomeia não o anjo que apareceu, mas nomeia a Deus. Então isso dá margem a dizer que, na verdade, não era um anjo comum que aparece, mas o próprio Deus. Isso é digno de ser notado. Deus decide se mostrar a primeira teofania, sem descartar que Melquisedeque era uma teofania mesmo. Deus se manifesta pela primeira vez a uma mulher, a uma escrava egípcia, para Agar. Isso também nos lembra aquilo que Jesus mesmo faz. Ele se manifesta como Messias, a princípio, a uma mulher, a mulher samaritana, em João 4. Também, a primeira mulher que profetiza após os 400 anos de período de silêncio, ou período intertestamentário, período interbíblico, é Isabel. Vai dizer que quando Maria chega para visitar sua parente Isabel profetiza por causa do menino que estava dentro dela, por causa de João Batista. Então, Deus trabalha assim com a mulher no sentido de redimir o erro, né, as falhas e os fracassos que os seres humanos, em geral, os homens tendem a cometer ao atribuir a culpa do pecado apenas à mulher, sendo que, na verdade, o pecado entrou por causa do homem, por causa da humanidade como um todo, por causa do gênero humano corrupto. Então, Deus trabalha de forma a redimir a mulher também, porque as mulheres são caras aos olhos do Senhor, porque ele as criou com as suas próprias mãos. Por isso que Deus mostra esse cuidado que ele tinha com Agar. Para ele, Agar não era apenas uma mulher que iria padecer. Na verdade, ele ordena que Agar retornasse para sua serva, para que ela continuasse naquele lugar na qual ela estava sendo subjugada. Porque, no princípio, na obediência, eu falei isso na live
que eu fiz, na sequência de vídeos que eu fiz no YouTube, do livro de Provérbios, que quando nós cumprimos os princípios, nós desfrutamos também das promessas que estão alinhadas a esses princípios. Quando Agar retornasse à casa da sua serva, ela haveria de desfrutar a promessa de que o seu filho, Ismael, haveria também de ser um homem muito relevante e teria sua descendência aumentada de acordo com a vontade do Senhor. E é isso que significa Ismael, significa Deus ouve. Ismael, assim como Samuel, também significa algo parecido. Por isso que Agar decide dar esse nome a Deus. Tu és o Deus que vê. Deus é o Deus que nos vê quando nós estamos no oculto, quando nós estamos no secreto. Deus é aquele que nos vê, eu não sei qual é a situação, o estado que você se encontra agora, mas Deus te vê. Ele pode te dar o socorro bem presente na hora da angústia, assim como ele também socorreu a Agar em seus momentos de maior tristeza e angústia. Deus é aquele que nos vê. Ele é aquele que, assim como falou com Natanael, que estava debaixo da figueira, que era um verdadeiro judeu, que não tinha dolo algum, que não tinha nenhum engano, assim como Jesus viu a Natanael e Natanael reconhece que ele era o próprio Deus, Deus também nos vê e é capaz de responder, porque as suas mãos não estão encurtadas para que ele não possa nos abençoar, porque as suas ouvidas não estão distantes de nós para que ele não possa nos ouvir. Só cabe a nós termos a mesma atitude de Agar, uma mulher escrava, uma mulher egípcia que não era descendente do pacto, né, que não tinha a ver com o pacto abraâmico. Ela foi abençoada porque decidiu confiar no Deus que a viu, no Deus que a encontrou em seu momento de maior tristeza e dificuldade. A gente conclui o capítulo 16 com essa nota dizendo que Agar deu à luz a um filho, Abraão. Ele foi chamado Ismael, assim como Deus havia dito a ela. E Abraão tinha então 86 anos. Já tinha passado 11 anos desde a primeira aparição de Deus a Abraão em Gênesis 12, quando ele tinha 75 anos em Ur dos Caldeus. E agora ele tinha 86 anos. Ou seja, 11 anos se passaram desde a primeira aparição de Deus, da primeira promessa que ele havia feito a Abraão, de que ele seria pai de muitas nações. Vamos agora para o capítulo 17, versículo 1. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abraão, e sim Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. E você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus realiza esse berit, essa aliança que demonstra o seu hesed, a sua misericórdia, a sua graça com o povo. Porque Abraão não tinha méritos por conta própria para receber essa aliança. Mas Deus decide, vocês percebem, eu falei isso antes, que Deus passa daquilo que é geral, universal, ele cria o mundo, cria toda a humanidade, descendente de Adão, e agora essa humanidade vai afunilando até que chegue a uma família apenas, para que dessa família, depois, toda a humanidade seja abençoada. Esse funil vai aumentando novamente, porque esse é o desejo de Deus. A bênção, nós falamos disso no primeiro vídeo, está na multiplicação, porque Deus deseja não que o relacionamento, o amor que nós temos com Ele seja retido conosco apenas, mas para que toda a terra seja cheia da sua glória. Então, para que nós possamos expandir o reino do Senhor, é necessário com que nós também sejamos fecundos, assim como Deus faz com Abraão, e agora se torna Abraão, e o constitui pai de muitas nações. Deus não fala que eu o constituirei, ou eu farei pai de muitas nações, mas eu já o constituí. Porque para Deus, cada palavra que nós recebemos de Deus, nós já temos nele o sim e o amém. Então todas as promessas que nós temos no Senhor, se nós permanecemos fiéis, Deus vai ser fiel à promessa dele e vai cumprir, de fato. Mas também aquilo que nos cabe e nos compete realizar, nós precisamos permanecer fiéis para que nós possamos desfrutar ao máximo das promessas do Senhor. É necessário que nós também realizemos o mesmo chamado que Deus faz a Abraão, que ele ande em sua presença e seja perfeito. E assim nós também desfrutaremos das bênçãos da aliança, de alguém que vive em relacionamento com o Senhor. E também vai notar que Deus muda o nome de Abraão. Quando Deus muda o nome de alguém, ele está redirecionando, está colocando uma nova posição de destaque. E a mudança parece que não é muito brusca, não é mesmo?
em nossa língua portuguesa, ele apenas acrescenta um A. Então, de Abraão passa a ser Abraão. A minha versão aqui, nova meio atualizada, vai dizer que Abraão significa antepassado famoso. E Abraão, com 2 A, significa pai de uma multidão. Eu recordo que uma das outras versões dizem que Abraão, com um A apenas, significa pai exaltado. E eu falei isso, eu lembro, em um dos outros vídeos, que talvez isso significava, remetia à posição sacerdotal de Abraão, no sentido de aquele que olha para as estrelas e talvez adorava aos múltiplos deuses que existiam no período mesopotâmio. E agora ele passa de ser um antepassado famoso ou um pai exaltado para ser pai de uma multidão, que é isso que acontece ao receber um novo A. E agora dele várias nações haveriam de surgir. Só caberia aí, de fato, permanecer fiel ao Senhor. Deus ainda continua a sua aliança com Abraão e vai dizer para ele guardar a sua aliança e também toda a sua descendência. E o sinal dessa aliança seria através da circuncisão, que seria a remoção do prepúcio, da carne, né, da parte do órgão masculino, que no 8º dia das crianças. E a gente pode pensar, né, por que Deus quer que seja feito esse sinal dessa aliança em algo que é íntimo, né, para o ser humano, mas que é tão importante para ele? Vai dizer que todas as pessoas, todos aqueles que forem nascidos do sexo masculino da geração de Abraão, deveriam ser circuncidados como o sinal da sua aliança. A gente pode parar aqui para pensar um pouco. Quando Deus decide realizar essa aliança e seria estabelecido a circuncisão, eu aprendi isso com o pastor Dan Sartoia, da igreja de Vitória, Juntos por Ti, que na verdade Deus não queria apenas uma parte para ele. Quando Deus trabalha do micro para o macro, porque ele quer simbolizar que ele quer algo por completo. A gente pode aplicar isso para outra parte. Por exemplo, quando Deus quer o dízimo, apenas a 10ª parte, ele não quer apenas que seja entregue isso, mas ele quer isso como um sinal de que toda a nossa renda pertence ao Senhor. Então nós entregamos ou devolvemos o dízimo como sinal de que, através dessa pequena parte, o todo já é consagrado ao Senhor. Do mesmo modo, o sábado, quando nós guardamos, não no sentido adventista de guardar o sábado como um todo, né, como uma ordenança, mas no sentido do princípio, de guardar um dia para descansar no Senhor. Quando nós guardamos um dia da nossa semana para lembrarmos do Senhor, nós santificamos esse dia, nós estamos também demonstrando com esse símbolo menor que o maior, que a nossa vida por completo é entregue ao Senhor. Do mesmo modo, é aqui com a circuncisão. Quando nós circuncidamos, nesse caso, quando era realizado na antiga aliança, nós entendemos que isso não é mais feito agora. Mas vamos falar um pouco mais à frente. Quando nós fazíamos isso no passado, quando era feito na antiga aliança, a circuncisão era um sinal de que aquela pequena parte simbolizava que o todo, toda a família, porque as mulheres não faziam isso, mas a mulher que casava com o homem que era circuncidado, ela também já desfrutava das bênçãos, da obediência, de andar de acordo com a aliança do Senhor, simbolizado na circuncisão. E também o apóstolo Paulo vai dizer no Novo Testamento que a nossa circuncisão agora, na nova aliança, não é mais carnal no órgão masculino, mas é agora no órgão genital masculino, mas agora é uma aliança em nosso coração, é uma circuncisão do coração. Por isso que não é necessário que nós mais nos circuncidemos, porque nós já estamos circuncidados em nosso coração, nós já temos o nosso coração entregue ao Senhor. É claro que algumas tradições protestantes, por exemplo, reformados, como presbiterianos, eu não sei se a teologia católica romana realiza o batismo nesse mesmo viés, o batismo de crianças. Mas eu sei que as teologias mais reformadas têm a questão da tradição aliancista, ou seja, a circuncisão que tinha no passado foi trocada pelo batismo. Por isso que a teologia reformada vai dizer para batismo de crianças, porque é um sinal da aliança de Deus. Assim como existia o batismo, a circuncisão de crianças no 8º dia na aliança antiga, agora existe o batismo como essa troca da circuncisão para o batismo. Eu não sei, mais uma vez, se a tradição católica também se tem essa justificativa. Eu sei que tem a questão do pecado original, da regeneração, a questão do batismo de crianças, mas eu não sei se também existe essa tradição da teologia aliancista que é presente nos reformados. Beleza? Então essa é a teologia por trás da circuncisão. Do versículo 15 ao 22, eu não vou ler aqui por causa do tempo, Deus vai também alterar o nome de Sarai. Agora não apenas Abraão passava a ser Abraão, mas também Sarai passava a ser Sara.
E é muito engraçado, porque Abraão tem um nome aumentado, a parte que Sarai tem um nome reduzido. E a gente pode pensar aqui, esse i, esse sufixo i, pode significar minha. Por exemplo, El significa Deus, Eli significa meu Deus. Do mesmo modo, Sarai significa minha princesa. Deus retira esse i, talvez pode significar apenas princesa. Agora, Sarai não era apenas a princesa de Abraão. Agora ela era a princesa cuja qual gerariam vários descendentes. Então ela seria essa princesa para toda a humanidade, porque dela viria toda essa descendência que seria abençoada através da geração de Abraão. Beleza? E aqui no versículo 23 ao 26 vai mostrar a obediência que Abraão realiza, mesmo tendo 99 anos. Ele se circuncida, gente. Imagina a dor que ele sente. Ele também circuncida o seu filho, Ismael, com 13 anos, e circuncida todos os habitantes da sua casa, porque ele tinha essa aliança tão grande com o Senhor para mostrar: Deus, eu estou contigo nessa, estou contigo por completo. E não importa as dores que eu vou sentir, os sofrimentos, porque eu entendo que o Senhor tem plano de bem e não de mal para mim. E se o Senhor deseja que eu faça isso, que eu passe por esse procedimento, eu irei passar, porque eu amo o Senhor de todo o meu coração. Isso também tem uma aplicação parecida com a lei do servo da orelha furada. A gente pode ver também um pouco mais à frente no livro de Êxodo, onde vai dizer que os servos, depois de determinado tempo, eles poderiam ser libertos da casa do seu senhor. Mas, por causa do amor à casa do seu senhor, se ele quisesse permanecer lá, ele poderia furar a sua orelha e permanecer de forma perpétua servindo a essa casa. Isso é muito parecido aqui. Aquele servo que furaria sua orelha, certamente ele sentiria dor. Assim como os homens que passavam pelo ritual da circuncisão também passavam dor. Mas são dores que possuem um propósito maior. E são dores cujo qual o objetivo é nobre, é digno. O objetivo de demonstrar a devoção que essa pessoa tem, no caso do servo ao Senhor, no caso das pessoas que faziam circuncisão ao próprio Senhor, com S maiúsculo, ao Deus do pacto da circuncisão. Capítulo 18, nós já estamos concluindo o vídeo de hoje, vai falar da promessa de Deus a um filho, a Abraão. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe diante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água, para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida, para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Abraão serve de hospitalidade. Acho que é essa a palavra, né? Ele é hospitaleiro com Deus. E o livro de Hebreus fala sobre isso, sobre nós sermos hospitaleiros também, porque homens, ao realizarem isso, sem querer, estavam recebendo anjos. E, nesse caso, ao próprio Deus, que aqui vai dizer que o próprio Deus aparece a Abraão. E, ao realizar isso, Abraão, ao cumprir o princípio de ser hospitaleiro para com o Senhor, ele desfruta de uma promessa. Porque logo em seguida, Deus vai prometer a Sara que dali a 1 ano ele haveria de conceder um filho a Sara. E ela ri, porque ela já estava avançada a idade. E ela perguntou, por acaso, eu poderia ter esse prazer ainda de ter um filho? E ao rir, esse riso significou o nome de seu filho, Isaac, porque Isaac significa risada. Seria uma onomatopeia, né, uma risadinha, se vocês estivessem rindo. E isso se tornou o nome do próprio Isaac, o filho da promessa. E por isso é importante que nós cumpramos os princípios, nesse caso, Abraão cumpriu o princípio de ser hospitaleiro com desconhecidos, mas que nesse caso ele já sabia que era o próprio Deus. E é engraçado porque Abraão estava sentado à porta da tenda no maior calor do dia. A gente pode pensar um pouquinho, por que Abraão estava fazendo isso, gente? No maior calor do dia, eu estou em Cachoeira da Meninha, que é muito quente também, mas talvez no deserto, onde eles se encontravam, em Canaã, era muito mais quente, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador. E mesmo assim, Abraão permanecia na porta da tenda, talvez porque ele estava à espreita, esperando o próprio Deus. Talvez Abraão estava provocando, se a gente pode dizer assim, a presença divina, a dizer: Deus prometeu a mim um filho, eu vou estar aqui à porta esperando que Deus me conceda este filho. E ao provocar talvez essa fé, talvez por exercer essa fé, Abraão recebe essa promessa. Ao ter a fé, ao exercer a sua fé e também ao cumprir princípios. No
No versículo 16 em diante, vai falar sobre a negociação que Abraão faz com o Senhor. Vocês lembram que eu falei sobre Ló? Ló, que era sobrinho de Abraão, decide se afastar para os carvalhais, na verdade para Campina do Jordão, que era próximo a Sodoma e Gomorra, e esse local era um local muito pecaminoso. E esse pecado sobe até ao Senhor e ele decide responder com juízo. E Abraão, ao saber isso, né, Deus vai falar aqui: será que eu devo esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus não esconde, pessoal, eu sempre falo isso, né? Deus não esconde os seus segredos, os seus planos, àqueles que são seus amigos. Ele faz isso com Abraão, ele revela os seus planos, e ao revelar isso, Deus requer de nós uma resposta. E nesse caso, a resposta que Deus requer de Abraão era a resposta da intercessão, de se colocar entre o juízo e a pessoa que seria condenada. E Abraão faz isso. Eu, quando não entendia o contexto bíblico, eu pensava: nossa, como que Abraão teve tanta ousadia? Como que Deus ouviu isso? E até julgava: nossa, isso não pode ser verdade, porque Abraão estava tratando Deus como uma pessoa normal em que ele negociava algo. Porque ele vai dizer aqui: Deus, por acaso, se tiverem 5 pessoas justas nessa terra, o Senhor haveria de poupá-lo, não é mesmo? E Deus faz isso, ele haveria de poupar. Se tiverem 55, se faltarem 5 para esses 50 justos, se tiverem 45, né? Ele o faz. Se faltarem mais 5, etc, etc. Se faltarem 20, se tiverem 30, se tiverem 20. E depois ele conclui: se tiver pelo menos 10 justos, ele haveria de salvar aquela terra. E a gente vai ver no próximo vídeo o desdobramento dessa história, que nem 10 justos haviam em Sodoma e Gomorra, e por isso essa terra foi condenada. E Abraão exerce então esse papel de intercessor. E mesmo a sua intercessão talvez não tendo esse fruto de salvar a terra de Sodoma e Gomorra, ela salvou as pessoas que precisavam ser salvas, que na verdade que tinham a possibilidade, né, que tinham a justiça consigo. Nesse caso era Ló e a sua família. E isso aqui nos faz pensar, já estamos concluindo a aula de hoje, sobre o papel da intercessão, de nós orarmos em prol das outras pessoas, de nos colocarmos de fato na brecha, como atalaias, pessoas que estão em cima dos muros, para olhar aquilo que Deus está realizando e se colocar de fato como resposta a essa oração. E também aqui fala sobre a importância de sermos justos, pessoas que vão exercer a justiça, não por nossa própria conta, mas por conta do próprio Deus que nos justifica. Nós também falamos aqui sobre a hospitalidade, a importância de sermos pessoas hospitaleiras que irão abrigar aos outros. Nós falamos sobre a fé, a importância de nós exercermos a fé, e esses são alguns dos princípios que nós aprendemos. Eu espero que você possa reter ao fim desse vídeo. Se te ajudou, não esquece de curtir, comentar, enviar para os seus amigos e estar presente aqui amanhã, às 6 da manhã, para nós termos a continuação a esse desafio. Lembrando que também, não apenas às 6 da manhã, mas também às 18 horas, estou realizando um desafio A Lei do Triunfo, no qual nós estamos lendo o livro que Napoleão Hill nos escreve e nos ensina sobre sucesso. E além disso, também estou postando durante as tardes uma série de fotos da escola que eu fiz na semana passada. Se você puder engajar lá, seria bom para poder aumentar também a entrega desses conteúdos. E lembrando também do meu canal do YouTube, Liedson Abreu, onde estou também gravando e subindo estes vídeos. Muito obrigado, forte abraço, Deus abençoe, um bom dia.